Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, é com muita alegria que a gente recebe a nossa querida Hilda com a palestra do tema Os Desafios do Espírita no século XXI. Seja bem-vinda, Hilda. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É com muita alegria. Esse negócio aqui agora, vocês viram, né? Ficou chique, mas para mim, que carrego o mundo quando vou fazer palestra, já viu, né? Vou tentar me arranjar aqui. Eu tenho mania de escrever. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que escrever, porque é como eu memorizo, entendeu? Aí eu não tem jeito, isso é uma coisa minha. Mas é com muita alegria que eu me encontro aqui hoje. E aí, eu estava vendo o companheiro fazer a abertura, né? Eu falei, como a gente é intuído, né? Como que as coisas vão fluindo, porque ele foi falando exatamente, fazendo já um preâmbulo daquilo que eu vou falar. Começou com a mensagem da Joana, né? Eu falei, meu Deus, parece que né? É uma sinergia que acontece quando a gente está numa sintonia com o bem. Então, a mensagem foi um início, e aí ele também, na fala dele breve, e aí corroborando aqui para o que nós vamos tratar aqui. Mas também quero dizer para vocês que é um desafio, quando eu falei desse tema, claro que eu né, me inseri nesse processo, desafio dos espíritas do século XXI. E aí eu não fui trabalhar hoje, sabe? Hoje eu fiquei estudando, porque eu fiquei tão tocada com esse negócio, gente. Eu assisti uma palestra, várias palestras venho assistindo, né? E os meus confrades sempre falando, o Alberto Almeida, o André Trigueiro, falando um pouco sobre isso, sabe? E me chamou tanta atenção, e hoje eu tirei um dia para estudar de manhã e à tarde fui fazer um pouco de assistência, enfim. Porque eu fiquei profundamente tocada. E estava vindo para cá, falei, meu Deus, eu vou falar de coisas que eu percebo a própria dificuldade também, né? Mas que se faz urgente, urgentíssimo nós tomarmos uma decisão. Né? Hoje nós vamos sair daqui com essa percepção, né? Meu Deus, eu preciso tomar uma decisão. Então, o Espiritismo, né? Porque o desafio dos espíritas no século XXI. Aí eu trouxe até os livros que eu fiquei lendo lá, Gênesis, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, porque eu fui vendo, falei, meu Pai eterno, eles estão falando de coisas há 160 anos, né? Depois, eles estão falando de coisas extremamente atuais, né? E um convite também para esse despertar nosso, não é? A doutrina é uma filosofia de vida, né? Ela não tem um cunho religioso. Eu estava assistindo o filme de Kardec e não tinha cunho religioso, até porque Kardec não tinha muito isso, né? Ele era estudioso, ele era um pesquisador, ele era um professor, e ele o tempo inteiro ficava tentando criar métodos novos para chamar a atenção dos alunos. Tinha uma preocupação já, embora não tivesse uma religiosidade, mas tinha uma preocupação com a comunidade, dava aula para as crianças que não conseguiam pagar, atendia lá, a esposa atendia com leite, pão, né? Naquele período na França. Então, mas quando ele viu né, o contato dele com os espíritos, e aí ele viu a coerência das respostas e da repetição daquelas respostas, ele se interessou, e aí, como um bom pesquisador, criou um método, e através do método, que foi um método de pesquisa de campo, para quem é universitário, já na universidade sabe do que se trata, foi para uma pesquisa de campo com os médiuns, né? Criou-se um grupo de estudos aonde havia o fenômeno, né? Eles primeiro colocavam lá o fenômeno, depois, quando veio o Livro dos Espíritos, foi que eles começaram a divulgar isso, e isso as pessoas se reuniam para ler o Livro dos Espíritos. Então, na época de Kardec, não tinha centro espírita. Centro espírita é uma coisa do movimento espírita, que é diferente. A codificação do movimento é diferente.
né? Então, nós vamos encontrar na codificação clara, né? Absolutamente verdadeira, mesmo com o passar do tempo, né? E vemos algumas contradições no próprio movimento. Por quê? Por que isso? Porque o movimento são pessoas, né? É o convívio social, é o contexto social, né? É a casa, né? Dentro de uma casa tem as hierarquias, e embora nós não tenhamos, igual as igrejas, né? Aquela hierarquia ortodoxa, né? Do bispo, do padre, né? Daqueles que são os autores, os únicos autorizados a falarem sobre aquilo, e os súditos não podem questionar. Nós, por nossa vez, eu falo do Kardec, gente, eu vou falar uma coisa para você. Ele coloca a gente assim, a gente não tem hierarquia nenhuma, né? A gente vem na casa espírita, eu estou aqui falando porque eu gosto de falar. E se tiver quem tem mediunidade através da fala, vem aqui e fala, pega o evangelho, faz uma explanação. Mas não nos dá uma hierarquia de mais importância, né? De estar acima de ninguém. E, inclusive, eu vou estar falando aqui, e vocês, estudiosos da doutrina, a qualquer momento podem questionar isso. Não é? Não é uma coisa rígida, não é formulado como são nas outras religiões. Então, esse livre pensar, né, ele vai apresentando informações sobre as leis morais da vida. Né? É como se informações sobre as leis que regem a vida. Nós temos, através da doutrina espírita, informações das leis que regem a vida. E isso é imutável. Isso está aí muito antes da codificação, mas com a codificação, né, especificou-se ali o que é leis morais que regem a vida, né, e sem verdades absolutas. Uma das coisas que o espírita tem que treinar é essa vulnerabilidade que muitas vezes uma fala, uma exposição, um pensamento pode gerar. E sem verdades absolutas, porque o que mais tem nesta sociedade são pessoas com verdades absolutas, né? Para que isso não gere uma discussão, porque nós também, a doutrina espírita, não se caracteriza como reunir adeptos para a doutrina. Nós não temos essa pretensão de reunirmos fiéis para a nossa casa, convencer as pessoas. É bem verdade que quando nós passamos por uma experiência dolorosa e, através da doutrina, nós vamos encontrar o consolo, o conforto, nós muitas vezes queremos convencer aqueles nossos, né, a que eles também venham para a doutrina, porque lá... E muitas vezes não é o momento da pessoa, porque esse livre pensar, né, esse livre pensamento, essa de sermos contestados a qualquer momento, se a gente estiver falando alguma coisa, e que não esteja de acordo, porque o que nós temos muito são estudiosos da doutrina espírita, né? Muitas vezes nem tão praticantes, mas são verdadeiros observadores da própria doutrina. Então, estudam para ver realmente aonde... Eu lembro até que tinha uma casa que eu frequentava que tinha algumas pessoas... Hoje eu lembro disso e eu fico assim, meio intrigada, né? Não sei, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais chato, eu acho, né? Porque eu tenho ficado tão chato com algumas coisas, sabe? Imagina, não sei se é porque eu digo, mas não é mais hora para isso, né? Então, as pessoas na época já me perturbavam, mas na época eu fico, por que eu passei por isso e não questionei? Havia algumas pessoas, tipo umas 4 pessoas que eram elegidas pelo clã, e aí elas liam os livros. Então, e diziam aqueles livros que não podiam ser colocados na livraria. Veja isso. Se fosse no tempo do Kardec, Kardec ia falar, minha filha, pelo amor de Deus, é você para estar questionando isso, deixa o outro ler o que ele... Né? Então, tinha alguns autores, e eu me recordo até que houve um questionamento sério em relação a Hermance Dufour. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra numa casa espírita com um livro de Hermance Dufour, que eu amo. Pode discordar, eu gosto de Hermance Dufour. E depois que eu assisti o filme de Kardec, Hermance Dufour estava lá ajudando Kardec no processo da codificação. Olha isso. Então, cheguei lá, um amigo meu chamou assim à parte, falou, Hilda, você sabia que este livro já não é mais recomendado? Eu disse, é. Ele falou, sim, não é recomendado. Misericórdia, por quê? Não. Aí eu digo, não me diga.
né? Não me diga, porque, amigo, eu tenho uma identificação muito grande com este livro. Eu falei, eu vou continuar trabalhando neste livro. Toda vez que eu leio, eu sinto uma emoção. Vocês não podem arbitrar assim. Isto não é ético, amigo. Aí eu percebi. Resultado, ele nunca mais me chamou para fazer palestra no centro espírita dele, mas está tudo certo. Sim. Então, a doutrina espírita, ela repousa naturalmente sobre a existência, a nossa existência e a nossa relação com o mundo espiritual. Foi isso. Kardec ficou entregado. Gente, o espírito está batendo mesmo? Ele está mexendo na mesa? Tá. Não tá. Tá. Foi lá ver, tava. Levantaram até a mesa assim da cabeça dele. Digo, miséria. Então vou ver o que é isso. Nem olhava debaixo da mesa e tal. Por quê? Ela repousa naturalmente no entendimento desta comunicação. Era isto que os espíritos queriam, né, mostrar. Olha, nós estamos aqui e queremos dar-lhes uma mensagem, né? Aí vocês, como até hoje é assim, onde tem coisa de cura, lota de gente. Como a gente procura a cura do corpo, né? Eu quero dizer que a alma já está em frangalhos. Vamos cuidar da alma. Porque quando o corpo adoece, a alma está doente. Algo nesta alma precisa. E o corpo fica gritando, né? O Bert Helling fala, o sintoma bate até a gente ouvir o que ele quer dizer. Ele quer dizer, e já vou dizer, lado direito é pai, lado esquerdo é mãe, né? As pessoas, meu braço de minha irmã que eu conheço, meu braço, não estou conseguindo levantar o braço. Digo, braço? Estou com uma bursite, estou fazendo infiltração. Digo, menina, né? Com 40 anos. Digo, meu Deus, mas está muito novo para isso, hein? Aí ela falou, eu falei assim, qual lado que é esse? Ela falou, esquerdo. Pronto. Quando ela morreu, quando minha mãe morreu, as duas estavam meio que brigadas. Eu digo, a velhinha está aí, vamos lá ver isso aí, né? Vamos olhar, né? Porque mãe, né? A vida te trata como tu trata a tua mãe. Esse é um ditado que eu acredito. Então, desde a codificação por Allan Kardec, essas leis morais são imutáveis, elas não mudaram e elas têm regido a vida, embora a gente não ouça muito, né? Por quê? Porque elas trabalham particularmente com a questão moral, né? Porque nós, ao ministrarmos aqui os estudos nos livros espíritas da codificação, nós vamos ver, nós já começamos a entender da onde a gente veio, por que estamos aqui, para onde iremos possivelmente, dependendo das nossas ações, e o que viemos fazer aqui. Esse é o ponto, né? De provocação para todos nós, né? O que viemos fazer aqui? Aí os espíritos respondem: evoluir. O seu compromisso na Terra, a sua missão na Terra é evoluir. Ou seja, nós precisamos adequar todas essas mudanças que estão ocorrendo, né? Porque daí nós vamos falar das mudanças do próprio planeta, com a nossa reforma íntima. Olha, é um desafio, é um trabalho hercúleo para o espírita, porque ele tem uma filosofia de vida, né? Um entendimento, como nos diz o Evangelho, acima dos demais religiosos. Não para dizer que somos mais importantes, mas para dizer que os espíritos tiveram todo um trabalho para dar essas respostas a Kardec, para nos orientar, entendendo que com esta orientação nós poderíamos caminhar de uma forma mais leve, né? Não é isso que tem acontecido, né? Vamos diga-se de passagem. Mas o que mudou, então, da época de Kardec, né, até hoje? Ora, se a gente for fazer um corre pela história, nós vamos ver claramente que na época de Kardec não tinha comunicação, né? A comunicação era extremamente incipiente. Não é? Aqueles jornaizinhos pequenos, não tinham jornais, não tinha televisão, não tinha internet, né? Porque essa internet, né, a comunicação exaustiva, ela colabora como ela prejudica. Oi?
Não tinha, não, na época de Kardec não tinha. Não tínhamos transporte, não tínhamos saneamento básico. Na época de Kardec, a França fedia, era fedorenta aquela cidade, todo mundo quer ir para a França. Até hoje ainda dá umas fedidinhas, mas naquela época era demais. Não, hoje você vai na França, você entra no metrô, pelo amor de Deus, é fedido, né? Pô, não vai dizer que é lindo, é maravilhoso, mas tem hora que fede. Mas na época de Kardec era muito fedorento. Não tinha saneamento básico, né? Não tinha transporte, não tinha nada, né? Não tinha. É verdade. Não tinha. A ciência era incipiente. O que na época de Kardec era o que estava em evidência? Aquela cultura deles, né? Aquela cultura europeia, né? Muito catedrática, a ciência muito catedrática e aquela cultura dos poderosos, né? E a gente vê bem isso hoje, lá ontem, né, assistindo lá o filme, lá os dois bispos lá tramando, né, para que os livros fossem queimados na Espanha. Então, tinha um bispo espanhol junto com o bispo da França, e eles não receberam Kardec para uma reunião que ele queria. Perguntar por que vão queimar os livros? Por que vocês não querem que divulgue isso na Espanha? E aí, aquele evento aquela fogueira de livros na Espanha, né? Do Livro dos Espíritos. Então, mas na época de Kardec, era tudo muito incipiente. A comunicação, a energia, os padrões de civilização. Criança trabalhava, né? Criança trabalhava naquela época, a criança era tida como adulto. Aliás, elas participavam, inclusive, dos eventos, né, noturnos. A mulher não votava. Então, era uma época em que era muito diferente da época de hoje. Tá? Então, o que significa isso? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque o espiritismo de Kardec, da época de Kardec, não é mais o mesmo de hoje. Nós precisamos. As leis morais são imutáveis, mas a forma que nós temos que nos relacionar com o espiritismo tem que ser diferente. Nós temos que entender isso de uma forma diferente, meus irmãos. Esse é o desafio do espírita do século XXI. Por exemplo, nós não. Até o Trigueiro estava falando que fizeram no IBGE uma pesquisa, vejam isso. E o IBGE fez uma pesquisa, né, de censo para saber sobre as religiões, né? Quem professava as religiões. E a doutrina espírita foi contemplada e tal. E na doutrina espírita apareceu o seguinte: a maioria dos adeptos são pessoas de escolaridade alta, até a universidade. São pessoas de poder aquisitivo bom, são, na maioria, mulheres, olha isso, e pessoas maduras. Então, vejam, é uma elite. Fiquei pensando, essa pesquisa do IBGE, os espíritas, na sua maioria, são pessoas de padrão e nível alto, financeiro, nível intelectual alto, todos quase cursaram universidades, e maduros, ou seja, já, né, no meio, indo já para o caminho do, né? Você já não tem mais tempo, filhinhos, né? Não é? Não, eu me coloquei no negócio, quando eu li, eu falei, Senhor, aí o Trigueiro faz outra provocação, ele pergunta, é uma doutrina eletizada? Sim, momento, vamos chegar lá. Nós estamos falando da pesquisa do IBGE. Pesquisa do IBGE não foi pesquisar nossas qualidades morais, foi lá pesquisar, né, o pão, queijo, que na verdade, a gente gosta bastante também, né? Então, é uma doutrina que ela tem uma categoria, né? Não estou falando que é bom nem ruim, mas nós temos que olhar para isso, né? Se tivemos a oportunidade do estudo, se tivemos... Eu vou falar por que eu estou aflita por causa disso. Não, eu falei ontem, quando eu vi isso, eu falei,
Bom, então fui lá nas obras básicas de novo, porque já fazia tempo que eu falei, gente, eu tenho que ler isso tudo de novo. Livro dos Espíritos, questão 573. Pensando na resposta que eu vi do IBGE. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados na Terra? Missão, ele está falando de missão. Ou seja, ou faz, filho, porque se não fizer, vai se comprometer. Em instruir os homens e em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorando as instituições. Aí tem mais, depois vocês vê lá, 573. Mas eu fiquei pensando, e consiste em instruir os homens, os outros, né? Onde a gente chegar, nós não temos conhecimento. A gente não teve a oportunidade de cursar uma faculdade? Então, nós sabemos concatenar as ideias, sabemos interpretar bem um texto. Então, nós temos que levar esses conhecimentos de leis morais de vida para instruir aos homens, as pessoas, os nossos irmãos, e melhorar-lhes as instituições. Ou seja, nós temos que agregar valor, nós temos que trabalhar em equipe, nós temos que respeitar o grupo. Isso sem contar que nós somos diferentes e temos ideias diferentes sobre tudo. Então, depois vocês leem o resto da questão, que ela é cavernosa. Aí, eu fiquei pensando, bom, então nós temos uma missão. E será que nós estamos fazendo isso? Aí vem a questão... Não. Aí, com tudo isso, né, nós vamos, na época do Kardec, contava-se apenas com 1 bilhão de espíritas. Hoje são 7 bilhões, já deve ser mais. E no Brasil, particularmente, de 4 a 5 bilhões. O Brasil é o país que mais adeptos do espiritismo tem. Na Europa, sempre quando eu vou lá, não tem centros espíritas igual nós. Não existe isso na Europa. Existe a casa da dona fulana, que casou com o brasileiro, ou que é brasileiro e casou com o europeu, e que conheceu a doutrina espírita na Bahia, e de repente lá ela levou o livro dos espíritos, porque vai lá na Mansão do Caminho e o pessoal espalha obras básicas para todo mundo, né? Aí eu peguei isso aqui lá na Mansão do Caminho e está estudando lá na Europa. Aí senta 4, 3, 5 amigos e ficam estudando. O movimento espírita na Europa é assim até hoje, depois de 160 anos. Como na época de Kardec. Como na época de Kardec. Reúne na casa de alguém, faz ali um chá, né? E eles fazem a leitura das obras, questionamentos e tal. Um tem lá um tradutor. Olha, e nós aqui temos tudo ali já mastigado, pronto, a gente tem casa espírita, a gente tem pobre para trabalhar, porque na Europa até para dar esmola é difícil. Aqui no Brasil a gente tem chance de praticar caridade, aí a gente fica julgando. Mas acho que vai pegar dinheiro para ir tomar droga. Não, mas acho que isso aí já está pedindo demais. Acho que a gente, tudo é mensurado, a gente é muito atrevido, né? A gente mensura, a gente faz o julgamento. Não, eu estou achando que isso aí vai usar para droga, que não é da sua conta, irmão. O seu trabalho é dar, é prestar o auxílio, a orientação. Se você não quiser dar dinheiro, ande com banana, com bolacha, comida dentro do marmitex, dentro do seu carro, e dê, porque tem de criança aí, né? No sinaleiro agora, com as mães aí, com criança pequena. Isto não resolve o problema da desigualdade no Brasil. Então, volta os espíritas brasileiros. Missão de instruir os homens. Na questão de O Livro dos Espíritos, no Evangelho, lá no capítulo 18, missão do homem inteligente na Terra. Que é mais ou menos, começa nessa toada aqui. Instruir, orientar, acolher, fazer a caridade,
Olha isso. Então, nós vamos entender que, como brasileiros, nesses 7 bilhões que somos hoje, e já deve ser mais, o Brasil é um país de desigualdades, meus irmãos. O Brasil tem uma desigualdade estrutural. E não é de agora, não. Isso é desde quando foi descoberto. O Brasil tem um problema de desigualdade estrutural. Não é uma coisa de aconteceu, não. Tem os pobres, tem os que passam fome, são 30 milhões hoje. Tem os que não têm nada na mesa. Tem os que não têm água potável para beber. As pessoas ficam olhando para as questões da África, eu fico olhando para as questões do Brasil, são questões seríssimas. Precisa de um projeto social urgente para o Brasil, aonde muitas pessoas, profissionais de todas, uma equipe multidisciplinar, para fazer um trabalho. Mas a política no Brasil é uma política partidária. Nós precisaríamos de uma política boa, saudável, saneadora, para olhar para essas questões, e aí nós espíritas, que já sabemos qual é o papel, encamparmos juntos e irmos no fronte. Irmos para o fronte, para resolver as questões, para dialogar com a comunidade, para atender a comunidade de uma forma eficiente quando ela procura a instituição espírita. Mas o que nós fazemos? Nos apaixonamos. Olha, porque nós não somos evoluídos. Nós somos involuídos. E agimos, muitas vezes, no nosso viés inconsciente. Ou seja, a gente age para depois pensar. E aí a gente se apaixona. Quer ver povo apaixonado? Vai ter povo brasileiro. O povo que adora. Apaixona por tudo. E é fácil para se apaixonar. Tudo. É uma paixão desgraçada. A coisa chora. A veia tufa. Não é? Menino, como a gente precisa de quem diga para a gente o que é importante, de quem diga o que é certo, o que é errado. Nós somos instruídos. Nós não precisamos, sabe, de amas secas para nos dizerem. Nós podemos, por exemplo, treinar o nosso sentir. Vamos usar a nossa inteligência quando? Então a gente se apaixona, a gente vai para um lado, para uma banda, e a outra banda fica descoberta. E aí, como somos diferentes nas opiniões, não é? Não estamos tendo, hoje, no Brasil, a maturidade de respeitar a opinião que é divergente da minha. E isso, meus irmãos, pasmem, isso tem chegado nas casas espíritas. Tem trazido verdadeiras brigas e discórdias na casa espírita, aonde os trabalhos não são coordenados por nós, são coordenados pelos benfeitores espirituais. Quando nós chegamos aqui, já está tudo preparado. Então, se fica nas conversas, né, dos disques-me disques e parará, e das discordâncias, nós atrapalhamos os fluidos eletromagnéticos que são usados para assistência, para cura, para o entendimento. Então, a nossa invigilância, né, ela tem sido muito grande. Tenho percebido. Espíritas, com a missão aqui da 573 de O Livro dos Espíritos, brigando agora com a questão da política. Se degladiando pelas redes sociais, se insultando pelas redes sociais. Isso é bem verdade que sempre existiu, né? Sempre existiram esses conflitos. Mas, quando nós não temos esse entendimento... Hilda, mas espera aí, não podemos falar de política na casa espírita? Podemos, devemos. Por exemplo, se a gente for resolver qualquer coisa na casa espírita, politicamente a gente tem que se reunir. Não é? Tudo se resolve com política. Bezerra de Menezes era apaixonado por política.
foi ministro, né? Representou lá no Rio de Janeiro, está lá na foto dele na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro. Saía de cargo, ia para o outro, era sempre reeleito, porque no discurso, os discursos do doutor Bezerra, ele se emocionava falando dos objetivos da política, mas não a política partidária. A política partidária gera intriga, isso guarde para você, é igual time de futebol. Guarde para você. Eu tenho que ter sempre as minhas ideias, porque eu sou uma pessoa inteligente, né? Eu posso defender as minhas ideias, mas eu tenho que estar sempre pronto para respeitar a ideia dos outros. Eu não preciso concordar, mas eu tenho que respeitar. Senão é paixão. E aí a briga se estabelece exatamente na falta de argumento. Quem tem argumento não precisa ficar batendo. O que é isso? Já falei para minha amiga, nós vamos, não sei o quê, falou para mim, Hilda, amigo, falei para ele, alto lá, menino, eu estou num processo de reforma aí, você não está entendendo, não me atente. Aí ele falou, mas você está sendo omissa. Falou para mim, isso é uma omissão, Hilda, eu digo, me respeite, deixa eu, pelo menos, eu ficar omissa, equilibrada, pelo amor de Deus, porque eu vou me desequilibrar, eu me conheço. Nós ainda temos uma necessidade muito grande de sermos impositivos. É a lei pela lei. É uma herança machista dos nossos padrões antigos. Quem manda aqui sou eu! É que manda! Cruzes! Sai fora, meu! Está fora disso! Nós vamos pensar agora todos juntos. Vamos fazer uma assembleia. Vamos fazer plebiscitos. E vamos decidir o que é bom para nós. Precisamos de ninguém para mandar na gente, não. Muito cuidado com isso. Muito cuidado, meus irmãos, com isso. E principalmente quando isso vem para a casa espírita. Menino, nós vamos morrer daqui a pouco, nós já estamos velhos, diz que o IBGE. O ser humano é um ser temporal na Terra. Daqui a pouco a gente desencarna e vai chegar no plano espiritual. Todo perturbado. Pelo amor de Deus, com a consciência pesada, com as mãos vazias, porque não prestou o que tinha que prestar, porque ficou brigando. O povo perde um tempo danado, brigando, se xingando, se falando. Então, temos que tomar cuidado com esse viés inconsciente, porque nós vemos o mundo não como o mundo é, nós vemos o mundo como nós somos. Então, quando nós fazemos o nosso julgamento de valor, é a nossa vida, é a nossa experiência, é as nossas frustrações, é a nossa casa mental. Eu sou suspeita para falar isso porque eu sou psicóloga, né? Mas ninguém vai tratar disso. A gente fica projetando esse negócio. E aí, depois dessa pandemia, então, misericórdia, a saúde mental no mundo está abalada. A saúde mental no mundo está abalada. Depressão, ansiedade, todas as neuroses estourando. Jovens, criança com depressão. Nós temos um problema de questão de saúde coletiva hoje. Então, nós ficamos entrando nessas disputas, nessas discussões, nessas aglomerações que instigam mais e mais essa ansiedade, essa angústia, porque nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com frustração. Ninguém está lutando por nada. Vocês me perdoem. Nós estamos com dificuldade de lidar com frustração. Isso é para criança. Criança, tudo bem. Adulto que não sabe lidar com frustração vai ficar doente. Ele não vai aguentar. Porque o adulto só lida com frustração. Não, meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Que um dia assim, ou também, frustração o tempo todo. Porque nós precisamos exercitar esse espírito, ele precisa amadurecer, ele precisa ficar adulto, psicologicamente e espiritualmente falando, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Né? Nós temos toda essa ajuda, né? O plano espiritual tem nos informado há mais de um século, né? Tudo que nós temos feito de ajuda, nós e o governo e a sociedade,
nós temos dado apenas um suporte emergencial, viu, meus irmãos? Quando a gente faz a caridade, quando a gente, né, o Bolsa Família, saúde coletiva, tudo isso que a gente faz, de multiação, são coisas muito bem-vindas, né? A Casa Espírita doa as cestas básicas, mas são todos paliativos. Não muda as diferenças estruturais no país, não mudam. Nós precisamos ter projetos e planos e ações na Casa Espírita para mudar um pouco essa estrutura. Hilda, mas o que podemos fazer? E aí eu me aventurei aqui também, né? Para falar. Só a educação muda o mundo, meus irmãos. Só conhecimento muda o mundo. Instrução, instruir as nossas crianças, nos instruirmos, desenvolvermos métodos pedagógicos que alcancem mais o nosso jovem, acolher o nosso adolescente pré-vestibulando, a nossa criança que está na primeira escola. Só a educação transforma o mundo. Kardec foi educador, os espíritos escolheram ele porque ele era um pedagogo, veja, queria um professor para instruir. Jesus, quando esteve na Terra, foi chamado até pelo pessoal das sinagogas de mestre. Ele ensinava, ele educava, ele mostrava como deveria ser feito e fazia ele, era o exemplo vivo do que ele dizia. Kardec fez a mesma coisa. Kardec fazia isso também. Então, a educação é que pode mudar uma nação, uma sociedade, uma comunidade. A gente vê direto as comunidades, assisto muitas comunidades rurais, né? Então tá lá o pequeno agricultor, aquela terra, aí vem lá um professor de agronomia, vem o outro, né, o veterinário, gente começa a ministrar ali uma educação e vai falando da importância de plantar árvore na beira do rio. Menina, fica aquela coisa maravilhosa, aquela comunidade de pessoas que não têm estudo nenhum, fazem uma transformação naquela comunidade, se sustentam, vivem em coletividade, criam cooperativas e se estabelecem. Ontem eu estava assistindo, inclusive, lá no Pará, os plantadores de abacaxi. Eles são os maiores exportadores de abacaxi. E um abacaxi de qualidade, porque foram lá algumas pessoas, instruíram, educaram, informaram aquela comunidade, e aquela comunidade hoje tem a sua subsistência a partir daquele trabalho. É disso que nós estamos falando. A educação, para mudar o mundo, né? Para a gente não ficar vendo o mundo pela nossa ótica apenas. Deixa que o outro mostre como que é. Vamos ouvir mais os nossos. Vamos nos unir para poder... É nas diferenças que a gente pode convergir. Fazer, meus irmãos, como todo mundo faz, é fácil. O diferente é você fazer do seu jeito. Qual é o seu jeito? Você já descobriu qual é o seu jeito na vida? Como é que você é mãe? Como é que você é pai? Como é que você é profissional? Como que você é espírita? Você já parou para ver como é que você é? Ou você fica assim, eu sou igual aos outros. Eu não quero ter a polêmica, não. Mas como se nossos filhos recebem lá na escola a educação que vem lá da escola, o sistema, eu não quero entrar em polêmica, fica para todo mundo associar o que eu estou falando. Nossos filhos estão lá nas escolas, e lá está vendo educações que está... Sim, mas uma... A educação começa em casa. Hoje, os pais estão entregando os filhos para o outro. Na escola. Aí a escola vem com a metodologia do sistema, cujo patrão desse sistema... Olha, isso é complicado, isso aí. Nós não podemos nos colocar como se nós não estivéssemos fazendo essa escolha. Né, meu irmão? Nós estamos escolhendo a escola que meu filho estuda, a sistemática, se é o tempo integral, né? Aonde que eu quero que meus filhos estudem, né? Então, uma escola maior,
uma escola grande, uma escola famosa, uma escola onde os filhos dos bacanas estudam, né? Ou uma escola menor, sistema cooperativa, aonde a professora possa acompanhar. Aí eu, na minha casa, também acompanhando. Porque uma das coisas, irmão, que eu tenho encontrado com bastante dificuldade nas escolas são os pais participarem das reuniões escolares, por exemplo. Eu sempre participo, eles me convidam. Pagam caro para que eu esteja lá. Eu conto na plateia quantos pais tem na plateia. Cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa? Ou então a mãe que vai, o pai não vai. A mãe, quando vai, é a mãe. E aí eu fico assim, tipo, meu Deus, mas cadê? Porque essa criança, ela precisa de um acompanhamento em casa. A escola não está encarregada para formar o homem no sentido de humanidade. Ela está designada para formar o conhecimento. O homem tem que estar formado em casa. A ideia que você falou com a educação voluntária, né? Exatamente. Então, hoje, nós precisamos... A minha experiência não é referência para nada, não. Mas as minhas filhas sempre estudaram em sistemas de cooperativa. Eu me juntava com um monte de pessoas, a gente montava lá a escola, e aí a gente ia lá e colaborava, e era o lanche comunitário, era tudo, parecia oba-oba, mas pensa que essa meninada, essa mulherada, aprumou, hein? Era tudo sistema pequeno. Eu nunca quis colocar minhas filhas em escolas grandes. Eu estudei em escola grande. Escola salesiana, eu. Não foi uma experiência legal. Então, eu não quis dar essa experiência para meus filhos. Muita gente, muita sala lotada, muita competição. Não. Eu quero que minha criança seja olhada de uma outra forma. E aí fui para essa coisa. Mas era assim, era bem na época, né? Era bem incipiente, 20 anos atrás, era bem incipiente. Mas a gente ia lá e formalizava, fazia as reuniões, fazia os eventos para arrecadar dinheiro. Quando nós temos filhos ou necessidades que batem na nossa porta, como é que eu uso meu campo criativo? Eu não posso ficar culpando A, B, D. Eu sei que eu estou num contexto que vai precisar da minha mão de obra. Eu não vou só poder entregar porque eu pago um valor e eles vão fazer. Eles não vão fazer. Não vão fazer mesmo, tá, meus irmãos? Eu acompanho muitos alunos. Então, nós precisamos de método. Se nós queremos mudar o mundo através da educação, nós temos que ter um método, temos que ter um planejamento e temos que ter estratégias. Porque não vai mudar da água para o vinho. Tem muito trabalho. E concomitante a isto, falando já do espírita século XXI, a nossa reforma íntima, que é o gargalo maior, né? Então, toda reforma aí, depois vai no trânsito ali, tem cruzando a minha frente, ou então em casa fala alguma coisa, dá já a resposta, muda o tom da... Estudando lá, já tá lendo, me inflamei, já minha filha, mãe, essa carne aqui, não sei o quê, pelo amor de Deus, Marina, resolve esse negócio aí, tem que estar falando comigo? E ela, precisa responder assim, eu digo, ai, meu Deus, a pessoa falando da reforma íntima. Não, minha filha, desculpa. Eu digo, Mariana, pelo amor de Deus, eu estou aqui concentrada. Ela disse, mas você não está estudando a doutrina? Estou. Por que está nervosa? Eu digo, não, eu não estou. Eu estou, tá, mãe. Ai, meu Deus. Eu falei com você falou alto, precisa? Daí ficamos nós duas rindo. Falei, minha filha, me ajude. Bicho doido sou eu. Eu preciso da sua ajuda, me ajude, porque eu preciso mudar. Não pode, não é a tempo e a hora. Olha a ditadura, né? Tem que ser do meu rápido, pensamento rápido, lógico, né? Não me atrapalha com o seu pensamento lerdo, né? É mais ou menos isso, né? Olha isso. Isso nos torna muito preconceituosos. Porque aí os outros que não caminham no mesmo passo, a gente vai deixando para trás, meio pisoteando eles. E a intenção não é essa. Nós temos que chegar tudinho, cada um do seu jeito. Mas não precisa pisar em ninguém, não, filho, para você chegar. Você está aí aloprando o seu passo? O problema é seu. Deixa o respeito o passo do outro. Compreendeu? Não tem que ser do seu jeito. Porque eu já estou velho. Morreu. Está aí consumindo luz, energia, gás.
poluindo o ar. Não morre essa coisa e acha que não tem que aprender? Vai aprender. Aprende, pelo amor de Deus. E a sociedade agradece. Não é porque tem gente que fala, já nasci assim, agora estou velho. Não podemos, nos diz os espíritos, mais usar a idade. Tem que ser mais velho, tem que ser mais novo para não aprender o que tem que aprender. Porque o tempo urge. Nós já somos maduros, a pesquisa do IBGE falou. Então, essa evolução através da educação vai nos levar à lei da justiça. Esse país, na sua desigualdade, é um país de preconceitos. É um país que não gosta de preto, que questiona a sexualidade dos outros. É um país hipócrita. Fala mal dos outros. Joga anátema, lama na vida dos outros. É muito sério, meus irmãos. Minha filha, lá da Suíça, um dia ela mandou bordar umas 10 camisetas e mandou para a gente. Eu quase morri de rir. Ela andou lendo lá na Suíça, né? Outra coisa, né? Aí mandou as camisetas bordadinhas, assim, aqui. Cuida da tua vida. Menino, na hora que o pai dela recebeu, mandou uma camiseta para cada um de nós. Na hora que o pai recebeu a camiseta. Rudinha, oi. Você viu a camiseta que a Fernanda mandou? Eu vi. O que significa isso? Cuida da tua vida. Pelo amor de Deus, isso para mim é falta de educação. Eu falei, calma, homem, menos, né? Menos. Aí ele falou assim, esses filhos parece que tem hora que não quer mais respeitar a gente. Aí eu não aguento, né, meus irmãos? Né? Eu falei, olha, nós, a minha geração, a geração dele, tivemos um amor cego pelos nossos pais. Nós éramos os últimos que falavam e o primeiro que apanhava, não era? E não se fala mais nisso e acabou. Não podemos educar os nossos filhos assim. Eles não aceitam, nem nossos netos. Tá, mas isso é falta de respeito. Quem disse? Nós estamos saindo dessa cultura patriarcal, que tem um que manda. Mas Hilda não precisa mandar? Não, precisa ter o limite. Precisa ter uma autoridade. Pai, precisa ter autoridade. Mãe, precisa. Mas não precisa ser como nossos pais. Mas por que nossos pais faziam? Porque eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não receberam o que nós recebemos hoje. Lembra, eu estou falando da mudança? Kardec hoje? Não podemos mais ficar educando pelo retrovisor. Nós temos que nos atualizar. Olha a tecnologia. Como é que eu vou falar para um jovem a mesma coisa que meu pai falava para mim, gente? O menino faz até assim, ele digita com os 2 dedos, eu só consigo digitar com um. Gente, até na anatomia física a coisa aparece. Mirem aqui, eu acho que eu fico olhando, meu Deus. Aí eu vou tentar, não dou conta, sai tudo errado. Eu só consigo com o dedinho, igual datilografia. Não é? Aí eu quero educar como meu pai me educou, ainda acho que é. Antigamente que era fácil de criar filho. Quem falou isso? Porque essas mudanças todas que a sociedade trouxe, o mundo está trazendo, e agora de uma forma avassaladora, perpassa por nós. A vida não vai se organizar e chamar, pode entrar aqui que agora tá bom, pode vir. Não, nós estamos juntos nesse processo. E aí, gente, lá na Gênesis, no capítulo 18, lá no final da Gênesis, está lá o capítulo. São chegados os tempos. Leiam, por favor. Eu recomendo. Misericórdia. É o que está acontecendo agora, neste momento. No momento do mundo, com as guerras, no momento das catástrofes, no Brasil, no momento das mudanças, dessa política partidária, de como nós estamos nos relacionando frente a isso, com toda a orientação que nós já recebemos, comprometendo nós, muito mais sério do que os outros, né? Até dentro do movimento. A doutrina, o espiritismo, a gente não compromete, não, porque nós somos só uma folha. Mas o movimento a gente compromete. As relações no movimento, a gente precisa de muita gente. A gente precisa de um grupo.
O sistema hoje na Terra que funciona é sistema de redes. Eu tenho que aprender a compartilhar poderes, conhecimentos, riquezas. Eu tenho que entrar nesse processo de mudança. Se eu quiser tudo puxar a sardinha para o meu prato, os pratos estão vazios em todos os sentidos, não é só na comida. Os pratos estão vazios. Nós temos que ter a intenção de chegar aonde nós chegarmos e deixar a nossa marca de auxílio, de apoio. Não precisamos estar vestidos de espíritas. Ainda tem mais uma, né? Os kardecistas, que foi o movimento que criou isso, porque Kardec não criou isso, não. Kardec não criou seita, seguidores de Kardec, kardecistas. E aí, quem é preconceituoso, porque tem medo de ser confundido com um bandista, macumbeiro, fala, eu sou espírita, mas é kardecista. Quem te perguntou isso? Quem te perguntou isso? Tu está conversando com o espírito mesmo? Às vezes até pede lá um conselho do mentor, uma orientação, fica alegre quando... Olha, eu tenho uma mensagem aqui para você. Ai, meu Deus, tem que... Graças a Deus, meu mentor mandou uma mensagem. Porque na casa espírita ele não é corriqueiro. Está vendo como que a gente fica criando moda? E isto está imbricado, sutilmente, um preconceito contra os nossos irmãos de cultura afrodescendente. Olha, você é espírita? Não, mas eu sou kardecista, tá? Tipo, sou diferente. Quem te perguntou isso? Quem é que está te perguntando? Eu também me ligaram e falaram, senhor Valtinho, o senhor está macendo de espírita, né? Eu falei, senhor, eu vou aí para o senhor dar uma olhada na minha vida. Um amigo seu falou de você para mim, e aí eu fui dar uma olhada na minha vida. Isso é para te testar. A minha vida está assim. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, ó, não esqueça, eu sou kardecista. É a diferença. Aí ele veio falar comigo. Eu falei, o kardecista não é por aí, não. Sim. Então, às vezes, tem que falar para o caboclo. É kardecista, é ciência, filosofia. Não, às vezes... Olha, nós não precisamos ter esse afã, irmão, de nos defender. Pare com isso. Os espíritos vão encaminhar para você só para ver como que tudo reage. Vamos ver se esse caboclo aí está falando de humildade, vamos ver como é que ele se comporta. Pois é. Mas você falou, sou kardecista. O atendimento ficou comprometido, já vou te dizer. O atendimento, já vou te dizer, tá? Aqui com toda humildade. Ficou comprometido, porque os espíritos falaram, ô, caboclo preconceituoso, olha aí. E às vezes estava até um preto velho do teu lado, falou, mas esse filho da mãe ainda está dizendo isso. Às vezes era até o preto velho dele que estava do lado. Não, esses dias, né? Não, pô, agora eu estou esperta com isso. Esses dias eu estava fazendo palestra, e o pessoal falou assim, olha, você sabia que você tem um preto velho que lhe acompanha? Eu digo, eu? Não sabia. Tem. Digo, é mesmo? É? Aí a pessoa falou e eu fiquei toda arrepiada. Falei, ai, meu Deus. Eu falei, sim. Eu imagino que sim, né? Eu sou negra, sou descendente de negros, então eu acredito. Você é um preto velho desse tamanho assim, ó. Desse tamanho assim, ó. Anda com um negocinho assim atrás do... Menina, aí eu comecei a me emocionar. Ai, gente, eu tô chorando. Aí eu mordendo a língua e o homem falando. E eu falei, eu imagino, sim. Aí ele falou para mim, tem um preto que lhe acompanha nas suas falas. Eu vou dar um livro para você ver, chama Pai João de Angola. Nossa, aí eu me emocionei e falei, muito obrigada. Falei, nada. Aí ele me deu um livro de presente, chama Fala Preto Velho. Parece eu quando estou fazendo as palestras. Eu li, falei, gente, ele parece um Emmanuel falando. E ele fala exatamente disso lá no livro. Ele fala... Não existe. Tem as hierarquias, mas todos, doutor Bezerra de Menezes já vem falando disso há anos. Eu participo há 30 anos aí de um grupo mediúnico. Doutor Bezerra já vem anunciando. Ele fala, todos os espíritas, todos os grupos espirituais, para que se realize um trabalho na casa espírita, todas as hierarquias se juntam para fazer o trabalho de proteção.
Então, os caboclos têm uma parte, os guardiões têm as suas partes, os pretos velhos têm a sua parte, os orixás têm a sua parte. Tem gente que chega no Centro Espírita Cuiabá e fala assim, nossa, eu vi um indião desse tamanho ali na porta, a pessoa que ainda não conhece, mas que tem a vida, fala, nossa, eu vi um índiozão grande ali na porta. Eu digo, é para não entrar qualquer um. Todos, na verdade, convergindo para o atendimento na Terra. A Terra passa por um momento sério e nesse livro ele até fala, quando tem uma casa que chama Casa Esperança no plano espiritual, que passa por lá todos os religiosos, quando desencarnam, passam necessariamente por essa casa. Sim. Eu sou educador, compactuo em vários momentos da sua fala. Acredito que a educação é um modo de transformação. Hoje eu estive numa escola pública falando para alunos do nono ano de ensino fundamental e deixei bem claro que a educação é a moda que mudará o mundo. Mas, lamentavelmente, a escola ainda guarda muitos resquícios que precisam ser mudados. É necessário um projeto de mudança. E essa mudança, ela parte de todos esses estereótipos que às vezes nós trazemos tão fortemente arraigados de uma sociedade sexista, machista e patriarcal. Só para não tomar muito tempo, outro dia um colega de trabalho veio questionando que ele detesta hoje a escola como ela é colocada por conta da ideologia de gênero. Falei, caro colega, em nenhum momento os professores estão incentivando seu filho, seu neto, ou qualquer ser humano sobre orientação sexual. Quando a escola debate essas questões, é no sentido, como ouvi de você certa vez, que cada vez nós estamos vivendo numa sociedade plurissignificativa, em uma sociedade multicultural. De modo que nós tendemos a aprender a respeitar o outro através da diversidade. Eu falei, a escola não está incentivando. A escola, quando trabalha questões dessa natureza, é justamente para trabalhar a questão de aceitação, inclusão, respeito e tolerância. Veja essa fala, né? Veja como nós precisamos, nas nossas instituições, e aí, voltando à questão aqui do Livro dos Espíritos, na instrução dos homens para melhor conviverem, o tanto que a gente precisa se unir, né, na divergência, para que a gente possa construir um modelo que seja aceitável. O nosso adolescente hoje, ele não aceita mais que o professor fique escrevendo na sala, dando costas para ele. Ele não vai, mas ele não vai nem que... Hoje o professor tem que ser extremamente criativo no seu processo. E aí esse é um dos exemplos que a gente pode estar caracterizando aqui nesse processo de mudança. E aí a gente acha que na casa espírita não vai acontecer isso? Como é que nós estamos tratando quando as pessoas chegam falando de suicídio na casa espírita? Tá aqui. Qual é o nome daquele livro do suicida lá? Memórias do Suicida. Tá aqui, tá na mão do menino, agora que vai me matar mesmo. Porque agora eu fiquei doido com essa informação. Né? Olha, vai estudar o Livro dos Espíritos, você está precisando se elucidar. Como é que a gente fala da depressão na casa espírita? Como é que falamos do suicídio? Como é que falamos do aborto na casa espírita? Como é que nós falamos da angústia, da ansiedade na casa espírita? Será que nós estamos nos preparando para esse novo modelo? Porque a casa espírita é o pronto-socorro. Muitas vezes a comunidade aqui não tem condição de ir para um médico, para um psicólogo, ou então a agenda é tão extensa que demora demais. Aí, às vezes, vem buscar apoio na instituição. Como é que a nossa casa trata esses temas? Nós temos nos reunido para formular novos métodos para lidar com esse momento da sociedade? O nosso adolescente,
Quando a gente foi para o Centro Espírita estudar, nos deram realmente as obras básicas. Hoje, se o adolescente vier para a escola, para o centro, ele não pode fazer isso. Nós temos que sistematizar o modelo para que a gente possa atraí-lo, para que ele possa sentir-se motivado para estar aqui. Então, nós temos que pensar em várias coisas, porque as mudanças estão postas. E o nosso compromisso é instruir. Não é? Muitas vezes nós estamos nos especializando a fazer atendimentos físicos, de doenças físicas, né? De orientações. A doutrina espírita, o objetivo dela é iluminar consciências. Esse é o objetivo primeiro da doutrina espírita, através de uma boa educação, de uma boa informação. Se a gente tiver que prestar o trabalho físico de uma cura, é outro patamar, mas nunca dispensando os métodos de estudos, principalmente dos médiuns que se fizerem instrumentos desses trabalhos. Porque o índice de perturbação é muito grande, vocês sabem. Nós temos todo o roteiro. Eu não sei por que a gente não emprega isso. Porque está vinculado isso à nossa autoestima. Nós não estamos nos reformando intimamente. Nós estamos nos acomodando igual fizemos quando éramos de outras religiões. Vai lá, tá, faz a prece, toma o pai, vai embora. Vai lá, faz o negócio, vai embora. Precisamos movimentar essas águas. O mundo pede, o mundo está clamando. E o Brasil, particularmente, numa situação muito séria de desigualdade. E aí eu queria me aventurar, só para terminar aqui, porque já falei, quanto tempo é? 20, 30? Agora não sei mais nem quanto tempo que eu estou lá. Mas eu quero falar, né? Você está difícil, está bobo aí? Está dando? Vou falar. Me aventurei aqui, porque assisti algumas coisas e pensei que temos aí algumas metas para seguir para atendermos essa nossa necessidade do século XXI. Primeiro elemento, temos que tomar cuidado com as nossas dispersões. Nós estamos muito dispersos. Fica pensando, essas redes sociais acabam com a gente. Fica o dia inteiro no negócio, tem gente que fica viciada nos trem, naqueles grupos que ficam mandando negócio para a gente. Lendo besteira, de fofoca, de fulano que casou, que separou, que morreu, que traiu, que eu ganho. Quantas horas eu uso do meu tempo com essas coisas? Precisamos, nós não temos que ter um método? O negócio está aí, a mudança está aí, nós precisamos trabalhar. O método, estamos muito dispersos, somos bombardeados pelas mídias, pelos meios de comunicação, que nem agrega valor a nós, que nem muda nada na nossa vida. A gente fica despeitado porque aquele povo na praia, aquele povo está sempre feliz, compreendeu? Está sempre bonito, o povo bonito, magro, né? Fica ditando uma regra, quase não come, quer dizer, fica lá, vou fazer essa receita, daqui a pouco, não dá certo a receita, vou fazer outra receita. É um desespero, compreendeu? E a gente perde tempo com esse negócio, fica disperso. E o evangelho está lá, e o trabalho está lá, e a sociedade está, o pau está caindo a folha. Aí a gente vai brigar. Não, vamos brigar, vamos fazer motim. Mas, rapaz, vocês estão fazendo o quê? Vamos raciocinar, pelo amor de Deus, com as amigas minhas. Mas não tem condição nem de conversar. Nós temos que agregar valor a tudo que a gente bota a mão. Isso aqui faz uma diferença na minha vida? Faz. Então eu quero. Não, não faz. Só me irrita. Eu não quero, gente. Pelo amor de Deus. Até amizade. Tem uma amiga que só sabe falar desgraça. O que eu quero com esse trem na minha vida? E, amiga, dá um tempo aí, vou ficar rezando por você, mas não quero convivência. Porque a cabeça, depois da pandemia, quem teve, então, só Jesus na causa, né? Igual eu. Estou me preservando. A memória ficou diferente, a percepção... Então, você tem que preservar sua casa mental com coisas positivas. Então, aquilo que for negativo, aquilo que não agrega valor, saia dessa dispersão, pelo amor de Deus. Isso quando a gente não recorre às drogas, né? Às baladas, ao divertimento que não acaba nunca, né? Que é uma dificuldade de lidar com a tristeza.
Esta é uma sociedade que não lida com a tristeza. Você sai daqui, você tromba, cada esquina tem uma farmácia, pode ver. Isso nos diz o quê? Mato Grosso, Cuiabá, particularmente, bate recorde de farmácia. O que isso quer dizer para a sociedade? O que é que nós estamos dependentes? Eles estão arrebentando de ganhar dinheiro. E nós estamos aí dispersos. Ai, eu vou tomar um negócio que é para poder dormir, vou tomar um que é para acordar, um que é para rir, um que é para chorar. Gente, pelo amor de Deus. E a ansiedade é um negócio que não, o indivíduo não se aguenta mais. Então, essa dispersão, nós temos que ter estratégia, né? Nós temos que saber como é para mim, como são as minhas escolhas, o que eu estou fazendo, qual é o meu roteiro, como é que eu estou, meu Deus? Pedir feedback dos meus que estão comigo. Se os meus se cansam, querem se afastar, deixe as pessoas ficarem um pouco distantes quando elas quiserem de você. Aprenda a lidar com a sua solidão. Não é a solidão de não ter ninguém, é a solidão de ser único, de ser uma impressão digital e que tem momento na vida que ninguém pode resolver para você, só você. Nem seu marido, nem sua mulher, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem ninguém. É você e Deus, que a Joana de Ângeles chama dos testemunhos solitários. Pare de fugir dos seus testemunhos solitários. A vida quer lhe dizer alguma coisa. Saia dessa dispersão. Os espíritos estão nadando de braçada. Os nossos irmãos equivocados nadam de braçada quando a nossa mente fica dispersa. Só vem o que não presta. Medo de morrer, medo de pegar o Covid de novo, medo de não sei o que, medo da minha família morrer, medo dos meus filhos me largar, medo da minha mãe me abandonar, um medo desgraçado, meu Deus. Você fala, eu tenho tanto medo do que eu não sei. Diga, meu pai. A pessoa nem sabe mais do que ela tem tanto medo que ela já se perdeu no medo. Compreendeu? Dispersão. A dispersão faz a gente entrar neste ciclo vicioso. Segundo elemento, como que eu promovo a minha autogestão? Eu sei me autogerir? Eu tenho um problema com isso, estou trabalhando bastante nisso. Autogestão, como é que eu organizo minha vida, né? Como que eu me administro, quais são meus pensamentos, eu sei tirar... Não vou pensar nisso, não quero isso. Eu sei frear meus passos quando eu vou tomar uma atitude precipitada. Olha o meu viés inconsciente. Eu já tenho que ter uma consciência. Estou ficando velho que já não tem consciência do que está fazendo, rapaz. Aí tem gente que fala assim, olha, mas eu nem... Ai, meu Deus, quando eu vi... Eu digo, foi assim? Quando eu vi, foi assim. Como é que foi? Não sei, só sei que foi assim. Então, como é que eu administro meus pensamentos? Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos. Eles funcionam como uma trombeta no plano espiritual. Quando eu penso uma coisa aqui, é como se tivesse serviço de alto-falante. Está pensando isso? Todos os espíritos. Eu estou falando para... Tá. Diz que quando a gente está pensando, diz que é como se tivesse um serviço de alto-falante aqui, ó. Ainda está pensando isso. Todo mundo que está ali sem fazer nada, tá lá, tá, peraí, vou pegar ela. Cuidado. Autogestão, consciência. A invigilância nos leva para qualquer lugar. Para onde você está indo? Tem gente que fala assim para mim, mas eu quero, eu vou mesmo meter o pé na jaca porque eu quero ser feliz. Digo, ainda usa a palavra, quero ser feliz. Doutor, vou falar uma coisa, hein? Chega! Agora eu vou meter o pé na jaca e agora eu vou, porque agora eu quero ser feliz. Digo, tá certo. Deus acompanhe. Nossa Senhora Aparecida tenha misericórdia. Porque às vezes a gente espera tanto avaliando as nossas escolhas que aí tem uma hora que a gente não aguenta mais. Esta é uma sociedade que fica assim, ela se prende, uma sociedade castrada, né? O sistema patriarcal castra muito. É quando libera, sai de pé para um bando de boi saindo do negócio. Sai pisando todo mundo, é sério isso. Então, cuidado que o seu pensamento, a sua vigilância está te levando para algum lugar. E esse planeta, ele tem 3 recursos. Só 3. Nós estamos aqui? Ele só tem 3 recursos. Hospital, escola e presídio. Aonde tu está? Espírita mato-grossense?
Eu fiquei pensando, falei, meu pai, será que eu estou na escola? Pensei, será que eu estou no presídio, gente? Eu fiquei com essa dúvida, ainda estou aqui trabalhando. Porque, será que eu estou no hospital? Porque só tem esses 3 elementos na Terra. Ou você está no hospital, ou você está no presídio, ou você está na escola. Aonde você quer ficar? Faz parte da tua administração. Falaram comigo esse dia que nós estamos no fim do mundo vai acabar. Aí eu falei, não preocupei, não, Deus não manda o Brasil para a gente. Pede para ele ler o capítulo 18 lá na Gênesis, que eu vou finar com isso. Então, nós precisamos, para evoluir, nós precisamos de método, estratégia e determinação. Será que nós fomos mesmo fisgados pela doutrina espírita? Tem pessoas que falam assim, você é espírita? Eu falo assim, eu tenho até vergonha, quem sou eu? Eita, quando a pessoa fala isso para mim, eu digo, meu pai, doutor, eu tenho até vergonha de falar se eu sou espírita. Eu sou simpatizante. E aí o IBGE mostrou isso. Dos 7 mil, 4 bilhões, dos 7 bilhões, 4 bilhões são simpatizantes. Gosta, adora tomar paz. Olha, eu gosto tanto de ouvir aquelas pessoas, eu até choro. Mas é só isso. Nós somos simpatizantes ou fomos fisgados pela doutrina? Não, eu não sou espírita, eu sou simpatizante. Tem essa outra linhagem dos simpatizantes, que conta por 4 bilhões. Hã? Milhões. Pois é. Como se diz? Rival, contra. Sim, mas nós estamos falando agora da missão do espírita, né? Do compromisso do espírita. Como é que eu vou cumprir uma missão com um pé lá e outro cá? Ser espírita é uma decisão. Veja, é o que as obras básicas estão falando. Tem, exatamente. Exatamente. Mas eu estou dizendo desse compromisso que a gente faz hoje. Cada um, cada um fica. Cada um vai na toada que aguenta. Mas a nossa proposta com Kardec aqui, a partir do que a gente estuda, é esse que é o caminho. Eu posso querer postergar? Posso, eu tenho todo o direito, sou livre-arbítrio. Né? Kardec, em momento nenhum, entrou com a questão do livre-arbítrio. Foi contra o livre-arbítrio. O ser humano é de acordo com a toada dele. Mas a missão do espírita, na obra básica, é essa. É a gente se determinar no que a gente é, né? E os espíritos sabem que nós não é numa existência que nós vamos conseguir tudo. Mas a proposta é essa. E nós temos que incentivar isto no movimento. Então, o terceiro elemento, consumismo. Esta é uma sociedade muito consumista, consome-se tudo. Tudo é em exagero. Nós temos uma dificuldade de nos centrar no menor, no menos, tirar os excessos da nossa bagagem. Essa bagagem nossa pesa tanto que nessas ações que nós precisamos fazer, atrapalha. Consome-se tudo, né? Consumir é a palavra de ordem da sociedade. Estamos em constante consumo. É uma pedagogia do exemplo, dando para os nossos filhos. Né? As nossas compulsões, como que a gente trata isso? Como que a gente faz com tudo isso? Né? É tudo muito exagerado, né? É um culto à beleza, é cafona envelhecer hoje. Ninguém quer ficar velho, é de uma dificuldade. Será que eu estou mesmo? Você tá. Você tem uma rua aqui? Tem 2, não é só uma, não. Tem 2. Agora, podemos corrigir, Ninguém aqui é contra nenhum tipo de procedimento. Nós precisamos observar os exageros de tudo isso. É sempre um corpo perfeito, é sempre um rosto perfeito, é sempre uma... É como se nós fôssemos perfeitos, né? Nós estamos exatamente falando das nossas dificuldades e esse desespero em busca da perfeição, em busca de estarmos nos contentando
É como se nós quiséssemos ter uma eterna alegria. A gente busca, a gente quer ser alegre, que é por isso que hoje é difícil produzir alegria com naturalidade. Não reconhecemos a nossa tristeza. Como é que a gente lida com a nossa tristeza? A gente senta, a gente chora com o nosso luto. Né? Agora, com a pandemia, morreu bastante gente, né? Aí um dia eu cheguei lá, a pessoa falando, não, mas morreu, mas a gente é espírita, a gente sabe que não tem... É isso? Como assim? Não, mas a gente é espírita entende, mas sofre, criatura. Você conviveu com essa pessoa, não vai chorar, não? Pois é, pode chorar. Pode... O espírito tem esse negócio. Não, porque a gente não, né? O espírito não chora. Menino, olha, eu quero falar, vocês vão passar vexame se vocês forem em algum velório de alguma, que Deus, querido ente meu, que eu choro para burro. Choro mesmo. Meu Deus, estou fazendo discurso chorando. Mas isso é a saudade, é a convivência, é o amor que se tem. Agora, eu não me revolto. Entendo que aquela hora tinha que ir mesmo. Mas chorar, sofrer, faz parte, gente. E como é que a gente entra em contato com essa tristeza, né? O que ela quer me dizer, né? E aí a gente busca essa alegria através de remédio, através de distrações exageradas, que não é alegria, é uma euforia, né? A pessoa sobe na mesa e depois a ressaca moral no outro dia, tá? Então, muita medicação, não é? O quarto elemento, a nossa linguagem. Qual é a linguagem que a gente usa para tratar o outro, para se comunicar? Qual é a linguagem que nós usamos? É uma linguagem que entende, que a gente ouve o outro e que a gente também fala quando é preciso. Tem gente que não fala e ouve sempre. Tem gente que não ouve nada e fala o tempo inteiro. É sempre 880. Não, eu não gosto de falar, deixa para lá. A turma do deixa para lá tem problemas sérios de gástricos. Tem problemas, porque é o plexo, né? O plexo solar aqui tem que estar para fora, tem que se comunicar, tem que se relacionar, e a pessoa engole, começa a ter problemas sérios intestinais. Então, nós precisamos estar antenados para que as mudanças aconteçam e saber o que eu terei que fazer. Então, o desafio que me ocorre aqui, a partir desses elementos, né? Qual é o meu papel diante dessas mudanças todas da doutrina espírita até aqui, né? Do movimento todo? O que eu tenho feito para me aprimorar? Na casa que eu frequento, como eu estou me comportando? Como é que eu estou lidando com as diferenças? Eu estou criando inimizade, eu estou me afastando das pessoas porque acho que elas são... eu fico sempre me achando melhor do que o outro. Isso não vai dar certo, meus irmãos. Isso não tem como dar certo. Qual é a chance disso dar certo? Eu achar que o outro é menos que eu, achar que eu sou melhor, que a minha ideia é melhor, que eu sou muito mais inteligente, que o outro é burro. Que isso? A gente tem visto cada coisa séria ultimamente. Tenhamos humildade. Para construir tudo isso, reformular o que está posto, nós vamos precisar de muita humildade, de fé, de coragem. Sabe? Esse orgulho, leiam lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse orgulho tem acabado com as nossas relações. Orgulho e egoísmo, a chaga da humanidade. Leiam. Voltemos a estudar as obras básicas. Vamos ler com atenção para internalizar. Leiam depois aqui da Gênesis, o último capítulo, o capítulo 8, na verdade, para vocês verem. Oi? Capítulo 18. Gente, ele começa assim, vou só um trecho. São chegados os tempos, dizem-lhe de todas as partes, marcados por Deus, em que um grande acontecimento e que vão dar uma regeneração para a humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada exprime que uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, ela apresenta qualquer coisa de misticismo e de sobrenatural, parecendo-lhes pronunciadores da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas.
ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência e a segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Tudo na criação é harmonia. Se dará grandes, aí ele vai, se dará grandes embates, grandes divergências. Esse é o momento da Terra. A Terra precisa passar por isso. Nós precisamos estar atentos para não nos envolver nas agressões, nas disputas partidárias. Tenhamos a nossa ideia, tenhamos a nossa consciência de cidadãos, mas tenhamos o cuidado. E se tivermos na casa espírita, a responsabilidade é dobrada, porque esse espaço não é nosso, não é para que triunfe a nossa imagem, não é para que triunfe a nossa arrogância. Aqui é para solidariedade, para o trabalho de Jesus. Esse palco, meus irmãos, não é nosso. Ele é emprestado pela providência divina. E quando nós atrapalhamos esse processo, os espíritos nos alertam. Eles até desencarnam a gente, para que a gente não interfira no processo. Porque esse processo de regeneração e de transformação, ele já está acontecendo. E se nós, em algum momento, com todo o conhecimento que nós tivermos, nós formos um empecilho, nós seremos desencarnados para não atrapalhar o processo. Tenhamos bastante cuidado, bastante responsabilidade com o que a gente fala dentro da casa espírita. Eu entendo, como espírita, que essa também é uma missão. Temos que nos amar, mesmo que tenhamos divergência, temos que nos respeitar. E temos que permitir que o outro use do espaço para o trabalho da sua evolução. Esse, para mim, é um dos grandes desafios do espírita do século XXI. Que Jesus nos abençoe, que ele nos envolva, que ele nos dê força, coragem, para que a gente passe por esse processo de mudanças, não nos comprometendo mais, mas alçando, devagar, né? Porque nós somos todos comprometidos, endividados, mas alçando, sempre que possível, um voo maior e ajudando o outro no seu voo também. Que ninguém se afaste do espiritismo por nossa responsabilidade. Isso conta no ônus da nossa conta no plano espiritual. É sério, meus irmãos. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que ele nos envolva. Eu que vou fazer. Vamos orar. Já passei dos horários, mas vamos orar. Vamos agradecer. Senhor Jesus, amigo incondicional das nossas vidas, agradecidos, Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, nessa proposta maior da nossa grande missão na vida. Instruir-nos. Primeiro nos instruir, Senhor. Primeiro cuidar das nossas dispersões, dos nossos pensamentos perdidos, da nossa angústia, da nossa ansiedade, da nossa tristeza, para depois, cônscio do nosso papel, possamos desenvolver a tarefa que nos compete. Com humildade, Senhor. Com muita humildade. Ajuda-nos, Mestre. Hoje nós já conhecemos a tua proposta e acalentamos no nosso coração o desejo de servir-te, muito embora, às vezes, nos perdemos, porque somos limitados. Ampara-nos, levanta-nos, Senhor, para que, mesmo com passos trôpegos, nós prossigamos. Que os bons espíritos possam nos acolher, nos envolver, que Allan Kardec, aonde estiver, receba a nossa gratidão, Senhor. Envolve esta casa que nos acolhe, os seus dirigentes, os seus trabalhadores, os seus frequentadores. Que os lares aqui representados, nesse momento, sejam envolvidos, Mestre, e que todos aqueles que fazem parte do nosso bem-querer recebam as vibrações desta prece. Esteja conosco, iluminando a nossa vida, hoje, amanhã e sempre. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.